Filipenses 1, 12 até o 26. Vamos fazer a leitura e logo após nós faremos uma breve oração. Os irmãos podem acompanhar, se quiserem também repetir. Leiamos, diz assim a palavra do Senhor, Filipenses 1, 12. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Maravilha, né? Senhor, muito obrigado por essa porção, por esse testemunho, por essa exortação tão especial do teu servo Paulo, aquela igreja ali constituída em Filipos. Muito obrigado, Senhor, porque também hoje à noite nós podemos ouvir essa exortação, esse testemunho pessoal do teu servo. E que, assim como foi de grande edificação para aquela igreja, de grande desafio que foi para aquela igreja, possa ser também, Pai, hoje à noite para nós, a tua igreja local aqui reunida. Para isso nós te pedimos, Senhor, o auxílio do Espírito Santo, da verdade. Ele que realmente é o autor da palavra, ele que trouxe a inspiração ao apóstolo Paulo. Que ele venha falar aos nossos corações. E assim, Pai, estamos realmente totalmente dependentes do Senhor. Nos livra de coisas do homem e de erros. Que nada, Pai, venha mesmo
Muito pelo contrário, que tudo venha a ser feito aqui para a edificação da tua igreja e também para a salvação. Fica conosco nessa noite mais uma vez, Senhor. Aceita a nossa gratidão. No nome de Jesus. Amém. Amados, podemos assentar. Nós acabamos, no último estudo, de realmente contemplar a preciosidade da oração que o apóstolo Paulo tinha acabado de fazer. Uma petição preciosa, um modelo realmente de oração. Paulo demonstrava e pedia pelas necessidades realmente espirituais da igreja. Uma oração verdadeira, O Senhor mesmo nos ensinou a orar. E principalmente pelas nossas necessidades espirituais. A oração espiritual. E Paulo aqui, ele traz esse modelo. E o desejo mesmo, ele pedia a Deus pelas necessidades espirituais. O crescimento, desenvolvimento. Então, nós vimos que ele pede que o Senhor Deus aumente mais e mais o amor de cada um. Não só o amor, mas aumente mais e mais o pleno conhecimento, sabedoria, que a igreja possa buscar realmente quem é a sabedoria, quem é o conhecimento, mais e mais na vida deles, que é Jesus Cristo. Não só isso, mas Paulo fala de toda a percepção, todo discernimento, toda compreensão, o amadurecimento espiritual tão importante para a igreja. No verso 10 ele diz, também Paulo pede que aumente mais e mais a santificação da igreja, as coisas excelentes, a sinceridade, ou seja, a santidade da igreja em Cristo Jesus. E por fim ele termina essa oração pedindo que aumente mais e mais a frutificação da igreja. Afinal de contas, nós fomos salvos para servir, e frutificar. Então, uma oração tão especial, tão maravilhosa, que como modelo, até para todo dia nós orarmos, Senhor, aumenta mais e mais o meu amor, aumenta mais e mais o meu desejo, a minha vontade de conhecer cada vez mais, buscar cada vez mais o conhecimento e a verdadeira sabedoria, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Que aumente mais e mais a minha percepção, a minha compreensão, o meu discernimento em relação às coisas espirituais, o amadurecimento espiritual, e que aumente mais e mais a minha vida em termos de santidade, santificação, e que aumente mais e mais os meus frutos de justiça, a frutificação realmente na minha vida. Uma oração necessária à igreja até nos nossos dias. Então, Paulo, agora, no verso 12, ele continua com uma exortação à igreja. E ele mesmo começa aqui no verso 12, quando ele diz assim, olha, quero ainda, irmãos, cientificar-vos, ou seja, eu quero ainda comunicar a vocês, eu quero ainda avisar, informar, inteirar, testificar a vocês. E aí a pergunta é, o que Paulo está querendo que eles ficassem inteirados, cientificados, sabendo, informados, com toda a compreensão do que? Aí ele diz aqui, de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo
se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Então, hoje à noite, irmãos, eu parei, né? E queria, assim, compartilhar com os irmãos o que Paulo, ele estava querendo compartilhar com a igreja ali em Filipenses, né? Ele diz assim, olha, quero cientificar-vos, comunicar a vocês de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. É bom a gente parar e assim dissecar que coisas são essas, né, que contribuíram para o progresso do Evangelho. Não só que contribuíram, mas que aconteceram com Paulo. Né? Ele enfatiza aqui, olha, as coisas que né, evidencia que é com ele. Ele está falando dele, as coisas que aconteceram, ou seja, é um testemunho pessoal da vida do Paulo. E tudo que aconteceu outrora, tanto no passado como no presente, tem um propósito. Né? E aqui ele diz, para o progresso do Evangelho. No final eu vou fazer, se der tempo, né, tentar uma aplicação, mas como o estudo ele é... Então eu parei esses dias, né? E é bom a gente verificar e já perguntar, Senhor, coisas que aconteceram na minha vida, elas têm contribuído? Elas têm de alguma forma sendo produtiva? Né? Tem mesmo sido para a edificação do Evangelho, como Paulo está dizendo aqui, para o progresso do Evangelho na minha vida, durante a minha experiência. Então, é isso que Paulo queria compartilhar, exortar a igreja. E aqui ele está falando dele, né? É um testemunho realmente pessoal. E é bom lembrar o que realmente aconteceu na vida desse homem. E aí eu separei alguns pontos. Primeiro, o passado dele, do Paulo. Né? Passado mesmo. Quem era Paulo? Quem era esse homem, Paulo? Ele podia dizer, olha, tudo que me aconteceu outrora serviu, né, para o progresso do Evangelho. Então, olhando o passado de Paulo, é bom ouvir da própria boca do Paulo, né, o seu testemunho. Então, abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 22. Atos 22. Eu não vou antecipar, mas é uma situação que Paulo já estava preso, encaminhado para Roma, né? Mas aqui ele tem uma oportunidade de dar um testemunho de quem era Paulo, né? Quem é realmente esse homem? Então ele diz aqui, verso 22, irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Quando ouviram que lhes falava em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio, né? Então, está aqui já ele identificando que ele era um hebreu, um judeu. Então, ninguém, né, conhecia de certa forma. Então, guardaram ainda maior silêncio e continuou. Eu sou judeu, nasci em Tarso, da Cilícia, mas criei-me nesta cidade, aqui, e fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso com Deus, assim como todos vós sois no dia de hoje.
Então, primeira coisa, esse homem era um judeu, nascido na Cilícia, de pai grego, nós sabemos, e a sua mãe era judia. E o nome dele não era Paulo, né? Era o Saulo, conhecido como Saulo, Saul, o grande. Né? E interessante que ele diz aqui que ele foi criado em Jerusalém, aos pés de Gamaliel. Quem era esse Gamaliel? Era um dos membros do Sinédrio, né? Um fariseu, um homem sábio, e instruiu Paulo em toda a lei. Se você ver aqui em Filipenses mesmo, onde nós estamos, né? Ele diz aqui no capítulo 3, no verso 5, olha, circuncidado ao 8º dia. Então, Paulo, realmente, não só ele, mas a família, o criou segundo a lei mesmo dada por Deus, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. E quanto à lei, veja, ele era um fariseu. Né? Quanto ao zelo, em relação à lei, ele diz aqui, um perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, ele era irrepreensível. Mas a formação desse homem, né? E ele chega a dizer que, lá em Gálatas, que ele era um avantajado na sua idade, em relação à lei, os costumes, e ele não está mentindo não, zeloso, né? Era mesmo dedicado, convicto. Então esse era o Paulo. E a dedicação, a convicção, o zelo dele a Deus era tanto, né, que ele se tornou um perseguidor. E aqui, volte em Atos 22, no verso 4, então ele diz assim, olha, persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres, de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Então era um fenômeno, né? Esse homem. Era um zeloso, um trabalhador fiel, convicto, ou seja, de que ele estava fazendo uma obra para Deus, zelando pelas coisas de Deus. Né? Esse era o Saulo, Saul, o Saulo de Tarso, um perseguidor da igreja no seu passado. E ele diz aqui, né, que ele perseguia este caminho. Quem era este caminho? Era os seguidores de Cristo no início da igreja, que eram chamados os do caminho. Tá? E lembrar que Jesus, ele diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então, os do caminho, esse pequeno grupo, enfrentava perseguição dos seus irmãos, dos judeus, dos zelosos da lei. E ele diz aqui, a ponto, né? Aliás, até a morte. Então veja em Atos, mais os primeiros capítulos aqui de Atos, no capítulo 7, olha só, irmãos, a igreja iniciando estava mesmo sendo perseguida, né, pelos próprios judeus. E aqui a história de Estevão, mas veja no capítulo 7, no verso 54. Ouvindo eles isto que Estevão estava pregando o evangelho, né? Pregando as boas novas, pregando o caminho para Deus. Foi Jesus que abriu o caminho para os céus, né? Com o evangelho, as boas novas de salvação. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, que foi sepultado e que ressuscitou ao 3º dia. Então Estevão estava pregando o evangelho da graça, o evangelho do caminho. E diz aqui, ouvindo eles isto,
enfureceram-se nos seus corações e rilhava os dentes contra ele. Olha, né? Bufando. A gente lembra aqueles boi, né? Aqueles touros, ficam babando de raiva, de ódio. E diz mais Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus. E Jesus, que estava à sua direita, e disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele. E, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés, veja, de um jovem chamado o quê? Saulo. A autoridade desse homem de permitir, de mesmo assim, deixar. E Paulo escutou essa mensagem. Ele ouviu a pregação de Estevão. Paulo começou a ouvir a palavra de Deus de outra forma, né? Um doutor da lei, um avantajado na idade, mas ouvir que Cristo morreu pelos pecados dele. Que Cristo mesmo ressuscitou ao terceiro dia por causa do pecado dele. Então Paulo, com certeza, ficou impressionado, né, com a convicção, e aqui um homem cheio do Espírito Santo pregando. Olha só que maravilha, né? Mas para eles era blasfêmia do Estevão. Então diz aqui, né? Olha, verso 59. E apedrejaram Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz. Paulo ouvindo tudo isso. Senhor, não lhes impute este pecado. E com estas palavras, adormeceu. E Saulo, veja, consentia na sua morte. Ele tinha autoridade para impedir, né, a morte do Estevão e para permitir. Esse era o Saulo, zeloso. Por isso que ele diz, perseguia o caminho. Tá? E aí continua aqui, olha, naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. E homens piedosos sepultaram a Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, olha só, amado, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres e encarcerava-os no cárcere. Testemunho dele era o Saulo de Tarso. Ele dizia, um perseguidor do caminho, né? Um assolador, um homem mesmo assassino. Paulo era um assassino. É, 1 Timóteo, capítulo 1, 1 Timóteo, capítulo 1, no versículo 13, diz assim, olha, a mim que noutro tempo era blasfemo. Né? O que é um blasfemo? Um blasfemador. E perseguidor. Estamos vendo isso. Um insolente. Olha esse homem, né? Assassino, blasfemo, perseguidor, insolente. Ele diz assim,
Eu era o principal dos pecadores, né? Olha o que diz aqui a palavra. Primeiro Timóteo 1,13. A mim que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente. É porque eu quero mostrar a parte negativa, né? No 15, diz aqui, né? Dos quais eu sou o principal dos pecadores. Então, esse era o Paulo. Depois ele reconheceu, né? Mas Saulo de Tarso, seu passado de perseguidor do Evangelho, perseguidor realmente do caminho. Abra sua Bíblia em Atos 26. Atos 26. Verso 9 diz assim, olha, na verdade, a mim me parecia de muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muito dos santos nas prisões, e contra este dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas os perseguia. E com estes intuitos, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Então veja, né? Eu estou demorando, irmãos, para a gente entender quando esse homem diz as coisas que me aconteceram, né? Foi mesmo, serviu, né, para o progresso do Evangelho. Como é que vai servir para o progresso do Evangelho um homem desse, né? Mas ele era convicto da sua missão. E a ponto das autoridades eclesiásticas ali, os líderes, dar carta branca, né, para matar e não acontecer nada com Paulo. Olha só, ele era um assassino sem ter interferência nenhuma da lei e da justiça. Tinha permissão para matar. E ele perseguia quem? Os do caminho. E nós temos lido, ele perseguia Jesus. Então, esse era o Saulo. Quem era o Paulo, né? O Saulo. Mas o que aconteceu? Ah, amados irmãos, aconteceu algo maravilhoso na vida desse homem, né? Então, volte aqui para Atos dos Apóstolos. No capítulo 9 agora, diz assim, olha, Atos capítulo 9 e verso 1. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse os que eram do caminho, e assim homens como mulheres, os levasse preso para Jerusalém. Ou seja, o estrago em Jerusalém, a fama dele, né, e a competência em fazê-lo, né? Tanto é que ele já, olha, esse homem é bom mesmo, recebeu para já ir em outras cidades. E foi dada essa autorização. Então diz aqui, olha, verso 3. Seguindo ele a estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra,
ouviu a voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? A resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Irmãos, a Bíblia diz, nós sabemos, né, que Jesus Cristo ele é cabeça da igreja. E aonde é sentido, né, as dores, aonde se sente os efeitos de alguma coisa, é no cérebro, na cabeça, né? Então, ele estava mexendo com o corpo de Cristo, mas estava perseguindo, era o cabeça, né, Jesus Cristo. Interessante que ele reconheceu aqui, né? Quem és tu, Senhor? Ele já fala de Senhor. Aí a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. No capítulo 22, ele narra. Isso aqui foi Lucas narrando. Agora, olha o testemunho do Paulo, né? O próprio Paulo. No capítulo 22, nós vemos aqui no verso 5, né? Verso 4, a gente estava. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres, de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Deste recebi cartas para os irmãos. Ia para Damasco no propósito de trazer manietados, né, algemados, para Jerusalém os que também lá estivessem, para serem o quê? Unidos pela sua fé. Ora, aconteceu que indo de caminho já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? A quem perguntei: Quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. E os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceber o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei: O que farei, Senhor? E o Senhor me disse: Levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado a fazer. Abra sua Bíblia mais à frente, né? Ele testificando. É importante essa passagem também. É uma repetição, mas tem um detalhe interessante. Em Atos 26, no verso 11, né? Diz assim, olha, muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Com este intuito, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, ele está narrando o testemunho dele para um rei, né? Indo eu caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. Saulo, Saulo, por que me persegues? E olha o que ele acrescentou aqui, né? Uma coisa interessante. Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Ou seja, irmãos, lembra que eu enfatizei quando um homem zeloso, convicto, que ele estava fazendo a coisa certa para Deus, fazendo a obra de Deus, perseguindo aqueles que, né, professavam uma fé nova, vamos dizer
assim, né? A coisa nova. Paulo ouviu mensagens de Estevão. Paulo ouviu testemunhos de irmãos do caminho, cheio do Espírito Santo. Ouviu não sei quanto tempo a pregação do Evangelho. E a palavra começou a incomodar Paulo. Né? Como é que pode? Quanto mais eu persigo, mais eu vejo convicção, mais eu vejo fé, mais a ponto desses irmãos, dessas pessoas, morrerem pela sua fé, pelo seu testemunho. Convictos. Sabe, irmãos, eu estou lendo Heróis da Fé, um livro maravilhoso, escrito pelo inglês em 1500 e pouco, para a história da igreja, os mártires, né, da igreja primitiva. E é uma maravilha o testemunho de irmãos nossos, né, que morreram convictos da sua fé. Isso impressionou Paulo, a ponto de Jesus dizer: olha, Paulo, dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões, ou seja, recalcitar, né, é desobedecer, resistir, teimar, revoltar-se. Quando o Espírito Santo começa a trabalhar na vida de alguém, é uma reação. Né? Começa a convencer a um homem desse porte, convicto da sua religião, da sua crença, começa a ouvir a palavra. Ele, no começo, né, ele rejeita, resiste. E é isso que Paulo ouviu de Jesus. Até quando, Paulo, tu vais resistir contra os aguilhões, né? Contra as lanças, contra a palavra de Deus? Até quando? E aí, irmão, sabe, hoje à tarde, assim, a gente estava... nosso papel é pregar, é evangelizar, é falar. E quem trabalha é realmente o Espírito Santo. E é até bom, né? Nesse final de semana nós ouvimos o pastor Antônio Hildson, e ele enfatizando. É bom ouvir outra voz vindo de outro local, de outra cidade, mas a preocupação dele também, que a igreja mesmo deixou de pregar o Evangelho. Está se preocupando com outras coisas, né? Tentando mesmo substituir o Evangelho por novidades, por coisas que realmente está virando um clube. Mas aqui havia um tempo em quando o Evangelho era pregado, havia irmãos morrendo, convictos pela sua fé. E surtia muito efeito, né? A vida. E é por isso que no final Paulo vai dizer: olha, o que me aconteceu está produzindo, está progredindo o testemunho dele. Né? Então diz aqui, olha, dura coisas é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma sobre os teus pés, porque por isto te apareci, veja, para te constituir, olha só, ministro e testemunha, tanto das coisas que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio, para lhes abrir os olhos e convertê-los das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles a remissão de pecados e a herança entre os que são santificados pela fé, veja, em mim. Né? Então, a Paulo foi dado esse privilégio, né, esse presente de Deus, a sua conversão.
a convicção, abriu-se-lhe o entendimento. É Jesus que abre o entendimento. Mas Paulo ouviu a pregação do Evangelho, né? Quando Jesus chegou, ele estava pronto, já tinha ouvido a palavra da verdade. E Deus deu a convicção, a iluminação para esse homem mesmo se converter. Então, quem era Saulo? Um perseguidor. Né? O que se tornou? Ele recebeu um presente e aí recebeu uma comissão e ele vai ser agora um pregador do Evangelho. Né? Se volte lá em Atos capítulo 9, Atos capítulo 9, no versículo 8, né, diz aqui, olha, é bom, né, a gente está mesmo mostrando quem era o Saulo. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando-os pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão, Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso. Olha o que o Saulo estava fazendo agora. Orando, né? Uma mudança já, uma transformação. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos, olha só a fama do Saulo, né? De muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este Saulo, né, este Saulo de Tarso, esse perseguidor, esse blasfemo, esse assassino, é para mim agora um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa, irmãos, né, sofrer pelo seu nome. Eu lembro que o pastor Fred sempre brincava, bom sentido, né? Prosperar, parar de sofrer, não, né? Esse homem agora, ele tinha um propósito na sua vida, tinha uma missão dada por Deus, né? Importava que ele fosse proclamar esse evangelho. E assim como o evangelho, né, pregado, ele foi um causador de perseguir, de matar, mesmo de fazer tudo, né? De causar sofrimento, ele agora ia experimentar. Voltou, né? Diz aqui, quanto importa sofrer pelo meu nome. E aí diz aqui, irmãos, então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, olha como mudou. O Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperastes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram os olhos como uma das escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido, então permaneceu em Damasco por alguns dias com os discípulos. Veja, irmãos, o verso 20. E logo, né? E logo o quê? Pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando este ser o Filho de Deus. Quem era esse homem, né? Perseguidor.
um assassino, blasfemo. O que esse homem se tornou? Irmãos, se tornou mesmo um pregador do Evangelho. E ele iniciou imediatamente o seu testemunho. Então, o Atos dos Apóstolos, a partir de agora, esse homem, Paulo, não mais Saulo, agora Paulo, não o Saul grande, mas agora Paulo, o pequeno. Ele se dizia o menor, sou o menor dentre todos os discípulos. Ele se tornou um pregador da palavra de Deus. A ponto de já agora quererem mesmo matá-lo. Logo no começo, ele já foi, colocaram ele num cesto e desceram pelas muralhas da cidade, porque já queriam matar ele, olha só, provando, aquilo que Jesus tinha falado para ele. Então, irmãos, esse homem começou o quê? A cumprir a missão dele, a pregação do Evangelho, e agora como perseguido pelo Evangelho. Então ele diz, olha, as coisas que me aconteceram, produziu, foi importante para o progresso do Evangelho. Ele se tornou um instrumento agora de Deus para a pregação. E aí o livro de Atos, veja, eu separei algumas passagens, no capítulo 13, de Atos, há mesmo a comissão do Paulo, o chamado específico, Diz aqui, olha, havia na igreja, Atos 13, de Antioquia, profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo, ainda com nome Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora a Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. E então, jejuando e orando, e impondo sobre ele as mãos, os despediram. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam, veja, a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. E aí, irmãos, começa a história desse homem, E em cada cidade que Paulo entrava, eu preciso repetir, mas esse homem ele era perseguido, era mesmo escarnecido, era mesmo, sofria aquilo que ele um dia causou sofrimento a muitos, assim, pelo Evangelho. E olha no capítulo 14, que aconteceu em Listra, Verso 18, para economizar tempo, diz assim, olha, dizendo isto ainda, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecer sacrifício. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, da onde ele já tinha sido expulso, perseguido, e instigando as multidões, veja, e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o como morto. Rodeando-o, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. Então, a ponto de ser apedrejado. E aí, irmãos, eu queria resumir, abra sua Bíblia em 2 Coríntios. Esse homem, ele mesmo falando o quanto ele sofreu, o quanto o Evangelho mesmo lhe custou. Diz aqui em 1 Coríntios, no capítulo 1, no verso 8, diz assim, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação, do sofrimento, da perseguição,
que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Então ele começou a enfrentar os companheiros dele, né, de judaísmo, a quem ele antes era aliado, passou agora a ser inimigo. E os falsos, tudo. E, irmãos, vá um pouquinho mais à frente, para a gente resumir essa parte, como ele diz aqui no capítulo 11 e o verso 23. A gente tem ideia dos sofrimentos, das perseguições, até chegar à prisão, né? Esse é o meu propósito hoje à noite. Diz assim o Paulo, olha, verso 23. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, Paulo vai dar um relatório de quem era ele no ministério do Evangelho. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais em prisões. Lembra em Filipenses, em Filipos, né? Ele foi preso, ele e Silas. Em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos crentes, né? Falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, e em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. E além das coisas exteriores, já o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Então veja, irmãos, né? O testemunho desse homem, a gente começa a entender que ele quer dizer assim, volte lá para Filipenses. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram, então, o seu passado de perseguidor do Evangelho, né? Agora o seu presente, o presente que ele ganhou, o presente mesmo da salvação. E a comissão de ser um pregador do Evangelho, perseguido agora por causa do Evangelho. Irmãos, finalmente preso, né, na prisão por causa do Evangelho. Então aqui em Atos, no capítulo 28, Atos capítulo 28, os irmãos sabem da história, ele foi preso e finalmente ele chega em Roma, né, para ser julgado. Ele pediu, diz aqui no verso 16, tudo que aconteceu, né, até chegar em Roma. Então diz, olha, uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, prisão domiciliar, né, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. Esse, irmãos, era mesmo o contexto, né? Paulo, agora na prisão em Roma. Então, essa carta aqui, ela foi escrita nesse tempo, né, em que Paulo está preso em Roma. Nesse contexto aqui, era, assim, a vida presente do Paulo, era o que estava acontecendo. Então, ele escreve agora para a igreja de Filipenses, né? E ele diz, olha, irmãos, eu quero cientificar vocês de que as coisas que me aconteceram
tem antes contribuído para o progresso do Evangelho. Ou seja, todo o seu passado, como o seu presente, tudo contribuiu agora para o progresso do Evangelho, né? Então ele pode dizer assim, todas as coisas cooperam, né, juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E aqui, irmãos, veja o que ele diz, né? O progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo, ou seja, a minha prisão, Paulo não se considerava prisioneiro de Roma, nem dos judeus, nem outra oportunidade. Eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, né? Se tornaram, veja, conhecida de toda a guarda pretoriana. Nós acabamos de ler que Paulo tinha sob sua guarda, né, um soldado que o guarnecia, e a história diz, né, que vendo tudo o que aconteceu com Paulo, vendo a sua história, vendo a sua vida, vendo mesmo as suas cartas, as orações, o que ele praticava, se tornou conhecida em toda a guarda pretoriana. E havia muitos crentes da casa de César, né? Lá em Roma ele diz, os da casa de César. E não só, mas de todos os demais, ou seja, lembra que ele está em Roma, e antes de chegar em Roma, Paulo tinha escrito a carta aos romanos, né? Então, Paulo não fundou a igreja de Roma, mas tinha crente já em Roma, tanto judeus como gentios. E aí, irmãos, eu quero finalizar, porque Paulo diz assim, olha, tudo que me aconteceu até agora tem servido, né, tem contribuído para o progresso do Evangelho. Ou seja, Paulo chega ali em Roma, mesmo preso, no centro do império, da capital, onde morava o César, o Deus, né? O Evangelho ali era pregado de uma forma talvez um pouco reticente, talvez os irmãos com medo, né? E quando Paulo chega, ele começa a pregar, a proclamar, e isso vai encorajar esse homem, né, conhecido pelo seu passado, agora está ali encorajando irmãos, convertendo os próprios da casa de César. Então veja o progresso do Evangelho ali, né? As coisas que aconteceram com Paulo. O resultado hoje, presente naquela ocasião. Então, quando ele diz assim, olha, quero ainda, irmão, cientificar de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, foi a sua vida até o exato momento, irmãos. E esse homem, ele foi muito produtivo, né? Tudo que ele fazia era realmente visando o Evangelho, em prol do Evangelho. A vida dele, as lutas dele, ele não diz aqui, nós lemos, a defesa, né, do Evangelho. Eu separei aqui 2 versículos. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 12, diz assim, olha, se outros participam desse direito sobre vós, não temos em nós maior medida, entretanto não usamos desse direito, antes suportamos tudo, está vendo? Suportava tudo, né? Para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho. Na segunda carta, no capítulo 9, no versículo 15, ele diz assim, 2 Coríntios 9, não, 12, 15. Olha essa declaração dele. E eu de boa vontade me gastarei
e ainda me deixarei gastar em prol das vossas almas. Se mais vos amo, serei menos amado? Então, veja a mente, né, desse homem, o coração do Paulo, de se gastar, de viver, e ele termina o seu testemunho da sua vida: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Então, irmãos, era essa introdução dessa parte aqui que eu queria hoje compartilhar com os irmãos, né? Olha, o Paulo dá essa exortação à igreja. Ele chama a sua própria vida como testemunho pessoal. Tá? As coisas que me aconteceram desde o passado até o presente, tudo mesmo contribuiu e contribui de uma forma produtiva, progressiva, em prol do Evangelho. E nós vamos mais à frente dizer, né? Paulo, no verso 27, diz: então vivei agora, né? Acima de tudo, por um modo digno do Evangelho de Cristo. Irmãos, Paulo tinha acabado de fazer aquela oração, né? Uma oração pedindo pela vida espiritual da igreja, pedindo que aumentasse mais e mais o amor, o pleno conhecimento, a plena sabedoria, a plena percepção, a santificação, a frutificação. E aí ele traz essa exortação: olha, agora verifica a tua vida, verifica as nossas vidas. Será que você pode dizer, como Paulo? Será que eu posso dizer, como Paulo, o meu testemunho, o meu procedimento, a minha vida, e tudo que me aconteceu, irmãos, tem produzido, né? Tem progredido, tem servido para o progresso do Evangelho? Ou o que tem acontecido na minha vida, as coisas que tem, é uma vergonha para o Evangelho, é um péssimo testemunho para o Evangelho, é um péssimo procedimento? Em vez do progresso, está havendo um regresso na minha vida espiritual e eu influenciando outros negativamente com conversas, com testemunhos, com práticas, né? Então é isso. Essa é a lição para mim hoje à noite. Eu tirei. Paulo disse que o que me aconteceu serviu para o progresso do Evangelho. Será o que tem acontecido na minha vida tem servido para o progresso do Evangelho? Que Deus nos ajude, né? Hoje à noite. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pelo que nós ouvimos na vida desse homem Paulo. O seu passado de um pecador miserável, de um perseguidor, de um assassino. E ele recebeu a luz do Evangelho, a luz da palavra, a salvação. E entendeu o seu chamado, a sua missão, para ser um pregador, para ser mesmo um edificador, para ser aquele que ia ser um construtor da igreja. E ele fez isso de uma forma sincera, como no seu passado, ele continuou no presente, sofrendo tudo, se dedicando totalmente, suportando tudo, até entregando a sua própria vida, gastando, deixando-se gastar em prol do Evangelho. E hoje à noite, Pai, sirva de lição para a minha vida, e eu olhar o meu passado, o meu tempo mesmo de perdição, assim como Paulo, eu recebi a luz do Evangelho. E uma missão, Pai. Tu disseste que nós somos feituras do Senhor, criados em Cristo Jesus para
as boas obras, para um bom testemunho, para a frutificação, para a santificação. Ó Pai, me ajuda a suportar o que for necessário, nos purifica, nos santifica, e que a minha vida, que as nossas vidas, sejam mesmo para o progresso do Evangelho. Pois nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais o Senhor preparou de antemão para que andássemos nelas. Ó Pai, nos ajuda, Senhor, realmente possamos nos examinar e trata mesmo com o meu coração, com os nossos corações. E assim glorifico o teu nome. Aceita a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém.